E a Bíblia fala que isso eles fizeram. A Bíblia fala que fizeram um quarto. E eles falaram, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa para essa mulher. Nós temos que fazer algo para ela, porque olha o que ela fez com nós. Nos preparou um lugar para dormir, nos dá para comer. Mas ele disse, mas ela não precisa de nada. Ela é uma mulher que ela é bem. Só que eu tenho observado que ela não tem filhos. A Bíblia fala então que Eliseu ora e fala para aquela mulher assim: a certo tempo determinado você vai ter um filho. Ela disse, Senhor, não minta para a tua serva. Ela disse, você vai ver que a este ano você já vai estar com um filho na mão, daqui um ano, ao mesmo tempo, quando eu voltar aqui. E a Bíblia fala que assim aconteceu. Deus lhe dá um filho. Depois nós sabemos que o seu filho dá uma dor de cabeça, vem a morrer. Eliseu ressuscita o filho dela novamente. Ela vai até ele, ressuscita. E a Bíblia fala que aqui, no versículo 8, a Bíblia fala que ela é alertada por Eliseu. Eliseu fala assim, mulher, vai vir, Deus vai visitar a terra durante 7 anos. E vai vir uma grande seca. E Deus manda você sair peregrinar. Glória a Deus. Porque nesse tempo, Deus vai cuidar de você e depois você vai voltar novamente. E assim acontece. Ela vai peregrinar. E durante 7 anos ela peregrina. E ela volta. E quando ela volta, a Bíblia fala que ela vai lutar novamente, ela vai requerer, ela vai brigar com o rei pelas suas terras que ela tinha deixado. E a Bíblia fala mais adiante, que nós não limos, que bem nessa hora Geazi está contando para o rei do milagre que Eliseu tinha feito, que era ressuscitar o filho da sunamita. E bem na hora essa mulher aparece. E Geazi fala, olha aí, ela está ali. E quando o rei vê aquilo, o rei restitui tudo que pertence a ela. E ela novamente recebe tudo que ela tinha, que era dela. O que Deus nos ensina através dessa mensagem? Que assim como no tempo que nós vivemos, tempos difíceis, tempos que a droga está tomando conta, a maldade está tomando conta, os vícios estão tomando conta, um tempo que não se há mais segurança, um tempo que muitas vezes a pessoa sai de casa, principalmente em cidade muito grande, para trabalhar, não volta, são assaltados, muitas das vezes casas são invadidas. Assim como vivemos esse tempo também existia tempos difíceis. Assim como existe tempo difícil, no tempo que nós estamos vivendo, naquela época também o povo vivia tempo muito difícil como nós vivemos hoje. E a pergunta é: como ter paz? Como vencer isso? Como viver em uma geração que talvez você deixe o seu filho ir para a escola e não sabe se ele vai voltar, ou muitas coisas, a pessoa sai trabalhar, não sabe se vai voltar. Como viver em um mundo dessa maneira? A Bíblia nos ensina que é possível ter paz, e é possível ter felicidade, e é possível viver nesse tempo que nós vivemos. Nesse tempo que nós vivemos, você vai ver que muitas pessoas, o que eles mais procuram é a paz, mas não encontram. Muitas das vezes eles procuram a paz, muitas vezes em muitas coisas, muitas vezes em segurança, muitas vezes em muitas outras coisas, mas não encontram. Porque nós só vamos ter a verdadeira paz no tempo que nós vivemos se nós estivermos em Jesus.
Sabe por que essa mulher teve paz mesmo no momento difícil? Porque ela tinha Jesus, ela tinha Deus. E no momento difícil, antes de chegar, o profeta já lhe falou: vai vir momento difícil, só que Deus vai estar contigo. Vai vir 7 anos, só que Deus vai te sustentar esses 7 anos. Mesmo que essa mulher perdeu as terras, mesmo que essa mulher perdeu tudo, e ela saiu peregrinar, mas uma coisa ela não perdeu, é o que? A paz. Por quê? Porque o Senhor lhe falou com ela, que mesmo que estava vindo aquele momento difícil, o Senhor ia lhe sustentar. E aqui é a importância de você buscar a Deus, porque momento difícil pode chegar na nossa vida, como chegou na vida dessa mulher. Quem conhecia talvez a primeira parte dessa mulher, vai ver que ela tinha uma vida boa, mas quem não conhecia a segunda parte, talvez não sabia que teve um momento que ela perdeu tudo, e teve que sair peregrinar. Isso pode acontecer na minha vida, pode acontecer na sua vida, pode acontecer na sua vida. Pode chegar um momento difícil, e se nós não tivermos Deus, se nós não tivermos o Senhor, é um momento que muito vai desesperar. É um momento que muitos até mesmo vão entrar em pânico e vai dizer: meu Deus, o que aconteceu comigo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está vendo? Não! Muitas das vezes é um momento que muitas vezes vem, que Deus mesmo permite. Só que quem tem o Senhor tem paz. Por quê? Porque em João, no capítulo, se nós olharmos no versículo 14, nós vamos ver, para a glória do Senhor, versículo 14 e 27 de João, o Senhor vai dizer: eis que vos dou a minha paz, mas a minha paz eu não dou da maneira que o mundo vos dá. Quer dizer, o mundo dá uma paz diferente da de Jesus. A paz de Jesus não é somente nos momentos bons, a paz de Jesus é também nos momentos difíceis. Uma certa vez tinha 2 artistas, e eles tentaram descrever o que era paz. Eles tiveram um mês para fazer um quadro, e eles descreveram o que era paz. O primeiro, depois de um mês, fez um rio manso, águas cristalinas, animais como pastando do lado daquele rio, um sol que brilhava, aquele vento suave, como as folhas suaves caindo, como aquela, tentando explicar e dizer o que era paz. Já o segundo fez diferente. O segundo fez uma cachoeira muito alta, que quando a água caía lá de cima daquela altura, batia embaixo, aquela violência daquela água descia para baixo, aquela fumaça de água subia para cima. Ele fez uma tempestade que vinha como se fosse derrubar tudo que se levantava vindo para aquele lado. Só que mesmo no meio daquela cachoeira, diante daquela tempestade que vinha, no meio da cachoeira, debaixo da cachoeira, havia um ninho de passarinho, e ali estavam 2 passarinhos, mesmo diante daquelas situações, tranquilamente, não se preocupando com a tempestade, não se preocupando com a água violenta. E ali ele escreveu naquele quadro o verdadeiro sentido da verdadeira paz. O verdadeiro sentido da verdadeira paz não é quando tudo está tranquilo. O verdadeiro sentido da verdadeira paz é que quando tudo está caindo ao seu redor, tudo está virando de ponta cabeça ao seu redor, mas você está tranquilo porque você sabe que tem alguém que está cuidando de você.
Você sabe que tem alguém que está pelejando por você, mesmo que esteja diante da enfermidade, mesmo que esteja diante do problema, mas você sabe que o Deus que está contigo é aquele que vai pelejar por você. E uma pessoa só pode ter isso quando tem Deus. Uma pessoa quando não tem Deus, vem o problema, se desespera, vem a luta, se desespera, vem a dificuldade, se desespera, vem o problema, se desespera. Mas agora quem tem Deus, mesmo que venha momento difícil, ele sabe quem ele tem servido, ele sabe quem ele tem buscado, e por isso o Senhor nos ensina aqui hoje que a única maneira de ter paz no tempo que nós estamos vivendo, e um tempo perigoso, um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de prova, um tempo de dificuldade, a única maneira de ter paz é em Jesus. Porque em Jesus nós vamos aprender que mesmo que vamos enfrentar dificuldades, nós sabemos que Ele está conosco. E como diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui nessa mensagem o Senhor nos ensina como ter paz. E não só ensina como ter paz nos dias de hoje, mas Deus nos ensina como vencer, Deus abençoe, o mal. Como nós vamos poder vencer aquilo que vem contra nós? Porque se você olhar para a sua direita, se você olhar para os jornais, se você olhar para esse mundo que nós estamos vivendo, você vai ver na tua direita, na tua esquerda, você vai ver muitas coisas acontecendo. Você vai ver homem matando mulher, mulher matando homem, você vai ver assassinatos, guerras, você vai ver muitas coisas. E como viver nesse tempo? E como vencer isso? A primeira coisa que nós temos que descobrir, entender, para que nós podemos vencer isso, é procurar de alguma forma entender a raiz de tudo isso. Como viver sem medo, como viver sem temor, é ter um entendimento que tudo isso está acontecendo por causa do inimigo. Sabendo que a nossa luta não é contra sangue, sabendo que a nossa luta não é contra a carne, mas sabendo que a nossa luta é contra o inimigo. Em Isaías, se nós lermos no capítulo 14, no versículo 12 ao 15, nós vamos ver que aquele que luta hoje, que faz isso hoje sobre a terra, nós sabemos que é o inimigo. Lucifer, os seus anjos caídos. Nós sabemos que é Ele que mata, é Ele que rouba, é Ele que destrói. João 10:10 vai dizer isso. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Ele está furioso, porque lhe resta pouco tempo. Olha o que vai dizer Apocalipse 12:12. Apocalipse 12:12, a Bíblia fala que Satanás, Lucifer, ele foi expulso do céu. E o anjo disse assim: ai dos que haviam, vai dizer, pelo que alegrai vós os céus e vós nele que habita. Mas ai da terra, a palavra ai quer dizer tribulação. Você vê que a pouco ele vai dizer um ai, dois ai, três ai. Ai do que habita no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluia. Nós temos
sua vida, acabar com a tua família. Por isso que em João 8, versículo 44, vai dizer que ele é o pai da mentira, que ele é um assassino. Quando os fariseus diziam que eles eram filhos de Abraão, e Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham a obra de Abraão, mas vocês não têm a obra de Abraão, vocês têm a obra do inimigo. Olha o que o Senhor está dizendo: vós tendes por pai o diabo. Olha lá, por quê? Porque quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Por nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Glória a Deus. Quer dizer, nós temos que descobrir, para nós vencer o mal, nós temos que saber que nós temos uma guerra. E nessa guerra não é contra o homem, não é contra a mulher, essa guerra é contra Satanás. É ele que quer te destruir. E como vencer ele? Buscando a Deus. Por isso que muitas pessoas estão perecendo. Por isso que tem pessoas que estão morrendo. Porque o inimigo não está brincando. Ele não brinca. Ele não perde oportunidade. E muitos, por não buscar a Deus, por não buscar as suas armaduras, ele tem se aproveitado e tem destruído a vida dessas pessoas. E nós sabemos que nessa guerra, nossa luta é espiritual. E nessa luta espiritual, nós temos que estar revestidos. Porque se nós não estivermos revestidos, o diabo vai nos desanimar e vai nos destruir. Qual é o primeiro ponto que ele vai fazer para te prejudicar? Te afastar de Deus. Por quê? Porque a única maneira dele te prejudicar é isso. Por quê? Porque o diabo, escuta, ele não tem medo de você. Ele não tem medo de você, não tem medo de mim. Assim como o lobo, escute algo. Assim como o lobo não tem medo da ovelha, mas o lobo tem medo do pastor da ovelha, assim é o diabo. Ele não tem medo de mim, não tem medo de você, ele tem medo do nosso pastor. Ele tem medo do nosso Deus. Então, quer dizer, enquanto vai estiver perto de Deus, ele não pode chegar. Enquanto nós estiver perto de Deus, ele não pode nos tocar. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar te afastar de Deus. Por isso que quando a ovelha está longe do pastor, ela se torna alvo fácil para o lobo, para o inimigo. Por quê? Porque o pastor não vai estar ali para lhe proteger. E esse é o objetivo do inimigo: te afastar de Deus, te afastar da oração, te afastar do jejum, te afastar da campanha, te afastar da igreja. Para quê? Para que ele possa te prejudicar. Glória a Deus. Ah, mas eu busco Deus em casa. Mentira do inimigo. Hebreu diz: não deixai de congregar-vos. Não façai como alguns que deixou de congregar. Por quê? Porque quando você deixa de fazer isso, o inimigo vai se aproveitar para te enfraquecer. E quando ele te enfraquecer, quando ele tirar as armaduras, aí está o jeito que ele quer para destruir o seu casamento, está do jeito que ele quer para acabar com a sua vida, está do jeito que ele quer para te prejudicar. Por isso, a única maneira de, nesse tempo, escute algo, nós vencer o mal é buscando a presença de Deus. O seu filho depende de você, você sabia disso?
Sua família depende de você. Você sabia disso? Enquanto você não busca Deus, enquanto você não busca o Senhor, o diabo vai ganhando território. Quando vê, ele toca numa aqui, quando vê, ele toca no outro ali, quando ele vê, ele toca no outro ali. Quando você vai ver, o estrago já está grande. Mas enquanto você tem ferramenta, você tem força para lutar. Ferramenta quer dizer que você vai ter autoridade para repreender, para enfrentar, para lutar contra aquela situação. Tem alguém que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você vai vencer essa situação, você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa luta, mas é buscando a Deus e revestindo da armadura dele, porque se você estiver cheio da armadura dele, você vai ter a força para enfrentar ele, porque a força não vem de você, a força vem de Deus, e ela só vai vir quando você lhe buscar a Ele. Por isso, galera, nós vencemos no tempo que nós estamos vivendo. É saber que a nossa luta não é contra sangue, é buscamos a Deus. A outra coisa que nós temos que entender, que para nós vencermos no tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos dar lado, nós não podemos dar lugar ao diabo. Em Efésios capítulo 4, 27 vai dizer isso: não dê lugar ao diabo. Por que aqui em Efésios o apóstolo está dizendo assim: não dê lugar ao diabo? Por quê? Porque se você der lugar, ele vai entrar. E se ele entrar, ele vai te prejudicar. Glória a Deus. Isso aqui se chama vigilância. Você pode aprender algo. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não pode dormir. Se ele dorme, o outro tem que estar acordado. Porque se o inimigo chegar e pegar ele dormindo, o inimigo vai lhe matar. Eles vão estar no campo de guerra. 6 homens, 6 estão de pé. Você pode olhar que antigamente os sentinelas nas cidades fortificadas, enquanto um grupo estava dormindo, o outro estava vigiando. Glória a Deus. Por quê? Para não dar lado para o inimigo entrar. E isso tem feito muito morrer na guerra. Tem dado lado para o inimigo. Tem dado lado para quê, pastor? Para a ira. Por não orar, por não buscar a Deus, por não vigiar. Por isso que no capítulo 4, versículo 26 vai dizer: ireis, mas não pequeis. Glória a Deus. E muitos, no capítulo 4, versículo 26, não têm vigiado, têm dado lugar para o diabo, têm irado e têm pecado. Se nós lermos no capítulo adiante, que é o capítulo 4, e se nós lermos o versículo 8, ali 28 ali, você vai ver que ele vai dizer: se você fazia algo antes, agora não faz mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você brigava, não briga mais. Se você fazia isso, não faz mais. Por quê? Porque se você fazer, você vai estar dando lugar ao diabo. E muitos, por não vigiar, acaba dando lugar ao inimigo. E por ele dar lugar ao inimigo, é onde o inimigo tem se aproveitado. Muitas das vezes, como está dizendo, além, aquele que furtava não furta mais. E muitos têm dado lugar ao inimigo. Por quê? Porque tem se irado, tem muitas vezes furtado. Outro tem falado palavras que não deveria falar. Isso é dar lugar ao inimigo. A pessoa não vigia diante de uma situação, abre a boca, fala algo e o diabo se aproveita daquilo. Destrói o casamento, destrói o trabalho.
Você está em uma guerra, isso é o que eu quero chamar a sua atenção. E nessa guerra você não pode brincar, você não pode dar lugar ao inimigo. Se você dá lugar, ele vai entrar no teu casamento. Se você dá lugar, ele vai te tirar da igreja. Se você dá lugar, ele vai te prejudicar. Outra atitude que nós temos que ter para vencer o mal no tempo que nós estamos dizendo está em Tiago 4,7, oferecendo resistência e pondo-lo em fuga. Quer dizer, Tiago vai dizer ali: sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que Paulo está dizendo aqui? Sujeitar quer dizer se submeter à vontade de Deus. Quando alguém se submete à vontade de Deus e resistir é se colocar em batalha. Resistir é não dar lugar para ele entrar. Resistir é não lhe dar ocasião, mas é lhe enfrentar. No grego, essa palavra quer dizer se colocar de pé. E muitos acabam não fazendo isso. Muitos acabam não se colocando de pé. Acabam não se sujeitando a Deus. E não acaba se colocando. O que é se colocar de pé? Se colocar na oração. Olha, ele está levantando uma luta aqui, uma prova aqui. O diabo está, não, eu vou fazer campanha. Não, eu vou entrar na oração. Eu vou entrar no jejum. Hoje o povo prefere parar de vir para a igreja do que levantar uma campanha. Hoje a igreja não quer mais orar. A igreja hoje não quer mais jejuar. A igreja não quer mais se colocar contra o inimigo, não quer mais resistir. A igreja prefere sentar do que enfrentar o que tem que enfrentar. E é onde que muitos estão sendo prejudicados. Você tem que entender que quando o inimigo se levantar, você tem que se colocar em oração. Não, eu estou fraco, eu vou fazer uma campanha em favor da minha vida espiritual. Você já fez uma campanha em favor da sua vida espiritual? Eu estou fraco, eu vou jejuar para a minha vida espiritual. Você já fez uma campanha para a sua vida espiritual? Você já jejuou para a sua vida espiritual? Já colocou resistência contra o inimigo ou preferiu sentar? É isso que o Senhor está dizendo. Se você está vendo o inimigo se levantar, se submeta à vontade dele e resista a ele. Seja forte, ore, jejum, busque, vem para a igreja, faça campanha em nome de Jesus. E a Bíblia fala que ele vai fugir de você. Ele vai vir por um momento, ele vai vir por um momento, mas quando ele vê que não dá, ele vai ter que sair, vai ter que ir embora. Ele vai ter que sair correndo. Hoje Deus trouxe alguém aqui para te dizer: Deus quer mais de você. Deus quer mais da sua vida espiritual. Você está em guerra, e se você não resistir ao inimigo, o inimigo vai entrar na tua casa, vai entrar no teu trabalho, vai entrar no teu negócio, vai acabar com tudo. Mas você tem que resistir, por amor a você, por amor à sua família, por amor aos seus filhos, por amor a todo mundo. Você sabia que talvez por você estar sentado, por você estar caído, tem muita pessoa que está caída por causa de você? Glória a Deus. Porque talvez você era o exemplo para aquela pessoa estar de pé. Talvez você era o exemplo daquela pessoa estar pregando, está cantando, e talvez por causa de você sentar, aquela pessoa sentou, todo mundo sofre por causa de você. Aleluia. Mas agora, se você resistir, Deus vai fazer perceber só não a sua casa, mas aqueles que estão com você, aqueles que estão do teu lado, aqueles que estão junto com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Outra coisa que nós temos que estar é perto de Deus. Por quê? Porque se nós estiver perto de Deus,
Se nós estiver perto de Deus, em 1 João capítulo 5, versículo 18, vai dizer que o inimigo não tem poder de nos tocar. Eu vou trazer uma ilustração para você. Estar perto de Deus é como uma rádio. Quando você está perto da cidade, a rádio, ela está pegando limpinha. Você vai saindo longe, começa a... De repente, sumiu a rádio. Assim muitas vezes você está perto de Deus. Quando você está perto de Deus, tem sinal. E se tem sinal do céu na terra, tem sinal da terra no céu, o diabo não tem poder de te tocar. Por isso que o Senhor está dizendo, em primeiro aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Nós vamos vencer o mal estando o quê? Perto de Deus, além de estar perto de Deus, tendo o conhecimento. Escute algo, que o mundo já é do maligno. Olha o que vai dizer em 1 João 5,19. A Bíblia vai dizer que o mundo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é do maligno. Você que está focado no mundo, nas coisas que estão aí, principalmente você que gosta de andar na moda do mundo, olha lá, o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno, a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque em Gênesis 3,17 a Bíblia fala que tudo foi feito, foi perdido pelo homem por causa do seu pecado. Olha o que vai dizer Gênesis 3, e aonde nós vimos 17. E ao homem disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por sua causa. Olha. Maldita é a terra por tua causa, e em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. Glória a Deus. A terra é maldita, quer dizer, nós temos que entender que além de nós ter um inimigo furioso que é o diabo, o mundo pertence a ele. E se nós não vigiarmos, ele vai usar este mundo, ele vai usar isso, a terra que já está prometida, as coisas desta vida, para tentar nos prejudicar. Aleluia! Sabe que quando você viver aqui, você saiba que o mundo vai te fazer chorar, o mundo vai te fazer sofrer. Sabe quando você viver aqui, quem fala que o mundo vai melhorar é só político. Mas se você ler a palavra de Deus, a Bíblia, você vai ver que o mundo, cada vez, a Bíblia fala que a situação vai ficar pior aqui. Por quê? Porque o propósito do Senhor é tirar a igreja da terra. Mas agora, se você está com Jesus, Ele vai te dar autoridade para vencer o mundo. Porque o que nos dá autoridade para vencer o mundo é a nossa fé, diz a palavra de Deus. Mesmo que nós vamos ter momentos difíceis, mas a nossa fé vai dizer: Deus está conosco, Jesus está conosco, nós vamos vencer. Deus não vai dar vitória, nós vamos vencer. Mas agora, se você ficar olhando para a sua direita, para a sua esquerda, nossa, eu trabalho tanto, para mim não vai, e aquele ímpio está prosperando, você vai cair. Salmo 37. Não tenha inveja da prosperidade do ímpio, porque a prosperidade do ímpio é que nem a erva. Aleluia. O diabo também tem poder de dar dinheiro. O diabo também tem poder de enriquecer, porque o mundo é dele. Esse dia mesmo está comentando, abriu a primeira igreja luciferiana no Brasil. E o mago lá, ele encosta com uma Ferrari para fazer a propaganda, com um terno chique,
você que tem que colocar primeiro a tua visão nas coisas de Deus. Se Deus quiser te abençoar aqui na terra, glória a Deus. Se Deus nos quiser dar vitória aqui, glória a Deus. Mas se Deus também não quiser dar glória a Deus da mesma maneira. Se Deus quiser prosperar você, quiser abrir a porta para você, glorifique as almas. Mas se Ele não quiser também, não é isso que Ele prometeu. O que Ele mais prometeu para mim e você é: eu morri, eu vou ir preparar um lugar para você. E quando eu voltar, eu vou levar você para que onde eu esteja, ali você também vai estar. Esse é o melhor propósito. E aqui, se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para as coisas dessa terra, a sua fé vai ser abalada. Por isso que tem muito crente abatido. Por isso que tem muito crente fraco no dia de hoje. Porque eles não estudam a Bíblia e eles preferem seguir os teólogos da prosperidade da internet. Aí os teólogos pegam a Bíblia e fazem do jeito que eles querem. Você tem que ser um empresário. Deus vai te prosperar. Você vai levantar. Você vai ser isso. Deus tem o poder? Tem. Deus tem essa autoridade? Tem. Só que nem todo mundo o Senhor chamou para ser empresário. Nem todo mundo o Senhor chamou para ser rico. Nem todo mundo o Senhor chamou para isso. Há pessoas que Deus chamou, cada um conforme o seu propósito. Aí a pessoa não prospera porque talvez não era o propósito de Deus na vida dele. Aí ele sai da igreja e diz: Deus não me ama. Por causa da teologia da prosperidade, se esquece que Deus, Ele diz que nessa terra talvez vamos passar por muitas aflições, mas mesmo que soframos aqui, mesmo que passamos fome aqui, mesmo que passamos luta aqui, mas se nós permanecer fiel, há uma coroa preparada para nós lá no céu. Quem crê aqui, levante a mão e diga: então como nós vamos vencer tendo esse discernimento? E saber de uma coisa, que diante desse mundo, se nós queremos vencer, temos que tomar uma postura. E qual postura? De um servo de Deus, do sal da terra, de ser um exemplo. Quer vencer o mundo? Seja um exemplo. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 3, que nós somos o sal da terra, o sal que é o tempero. Deus te chamou para brilhar na escuridão. Deus te chamou para brilhar no meio de muitas pessoas. Mas a palavra brilhar quer dizer que as pessoas venham ver Deus na sua vida. Venham olhar para você e venham dizer: esse é o servo de Deus. Quando alguém se lembrar de pedir uma oração, eu sei, eu conheço o irmão. Eu conheço o irmão. Eu conheço uma pessoa que eu conheço onde ele mora. Sei como é que é a vida dele. Sei como é que é a vida dela através dessa postura. A Bíblia vai dizer em Romanos: não se moldando ao padrão deste mundo, porque tem pessoa que ele vai com o padrão que ele é colocado. Se ele está na igreja, ele vai no padrão da igreja. Se ele está no trabalho, ele vai no padrão do trabalho. Se ele está em um lugar, ele vai no padrão daquela pessoa. Você não tem que andar no padrão de ninguém, tem que andar no padrão de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não entrou no padrão da Babilônia, não. Eles falaram: nós temos a nossa maneira de viver e nós vamos continuar a nossa maneira de viver. É isso que Deus ele quer, que nós temos uma postura não só dentro da igreja, mas na escola, no trabalho, na casa, aonde nós colocarmos o nosso pé, Deus fala, alguém tem que olhar para nós e tem que dizer: ali está um exemplo, ali está um verdadeiro servo de Deus. Olha lá a maneira dele, olha a maneira lá que ele se comporta, olha a maneira que ela se comporta.
isso é que Deus está dizendo, conscientizando que no mundo nós teremos aflições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Olha o que vai dizer 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Nós temos que tomar uma postura, saber que nós estamos sujeitos a passar perseguições. Nós temos que entender que nós não somos de açúcar. Olha o que vai dizer. Em verdade, todos os que viverem piadamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você tem que entender que todo aquele que serve a Deus de verdade vai passar por luta. Vão te chamar de quadrado. Agora nós estamos vivendo num tempo moderno. As coisas mudou. As coisas estão diferentes. Você está desse jeito ainda, irmão? Você está desse jeito ainda, irmão? Padecerão perseguição, vão te perseguir. Vão dizer que você está feio, vão dizer que você está feia, vão dizer que você está isso, está aquilo. Mas você não tem que andar no padrão e na moda do mundo. O seu exemplo tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. O seu exemplo, você tem que ser a diferença. Jesus não te chamou para andar igual aos outros. Ele não chamou você para andar no padrão que nem está aí fora, não. Ele te chamou para andar num padrão diferente. E esse padrão é ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra. E isso em todas as maneiras. A última coisa que nós temos que vencer, para que nós podemos vencer o mal, é vencer o nosso próprio corpo. Você sabia que antes do inimigo, antes do mundo, o seu maior inimigo é o seu corpo? É isso aqui, ó. Os seus próprios desejos. O que Tiago diz no capítulo 4, versículo 9? Da onde que vem a maldade? Da onde que vem as guerras? Olha o que vai dizer Tiago, capítulo 4, o 1 até o 2. Da nossa própria. De onde vem as guerras? As contendas entre vós. Porventura não vem disso? Dos vossos deleites? Que nossos membros, olha lá ainda no versículo, que os nossos membros guerreiam, nossos próprios membros guerreiam. Olha agora o versículo adiante. Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais, e não podeis alcançar, logo combateis, fazer guerra, nada tende, porque não tendes. Quer dizer, a nossa primeira guerra, o que Paulo diz em Romanos 7, 18 e 19? O que ele diz? Que muitas vezes o que ele quer fazer, ele não faz. Olha o que vai dizer Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto, a minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Olha o versículo 19. Pois faço o bem que não quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Quer dizer, muitas vezes a nossa maior luta vai ser contra nós mesmos. A sua primeira luta é contra você mesmo. A sua carne vai dizer: vai beber. E você tem que dizer: não vou beber. A sua carne vai dizer: vai fumar. Você tem que dizer: não vou fumar. A sua carne vai dizer: vai prostituir. Você tem que dizer: não vou prostituir. É a sua carne. Ela mesmo vai lutar contra você. E você todo dia tem que tomar uma postura e vencer ela. Dizer: não, eu estou com Cristo, eu estou com Jesus, eu vou ser fiel a Ele, eu não vou deixar o meu corpo ter poder sobre mim. Por isso que a Bíblia fala: andai em espírito e não praticai a vontade da carne. Por que muitos perecem? Porque ele não sabe que o maior inimigo está dentro dele mesmo, e ele não vigia e não procura matar a sua carne. Quando vê, caiu em pecado. Quando vê, fez algo que não era. Por quê?
não matou o seu próprio inimigo, que é a sua própria carne. Mas hoje o Senhor te trouxe para te prender e para te ensinar que há como viver no tempo que nós vivemos, um tempo ainda de vencer o mal. Só que nós temos que saber que nós estamos em uma guerra, e nessa guerra você tem que buscar as forças espirituais. Nessa guerra você tem que buscar Deus, se aproximar de Deus, estar perto dele, porque a única maneira de você vencer o mundo a qual nós vivemos, se você não estiver perto de Deus, se você não buscar a Deus, o diabo vai te destruir, o diabo vai te enganar, vai te prejudicar. Mas se você buscar, Deus vai te abençoar. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Se coloque de pé, pode bater palmas para